Jericoacoara, Delta do Rio Parnaíba e Lençóis Maranhenses. 3 destinos de sol e praia integrados num só roteiro, que fortalecem a cadeia produtiva do turismo e beneficiam os pequenos empreendimentos locais. O objetivo da viagem técnica à região foi identificar boas e melhores práticas desse roteiro turístico por meio dos conceitos de benchmarking. Benchmarking é um processo contínuo de pesquisa onde comparamos as práticas de nossa organização com as práticas das melhores empresas do setor. Assim, observando e entendendo as melhores práticas do mercado, podemos usar esse conhecimento para aperfeiçoar nosso desempenho. Desafio constante em qualquer área. Jericoacoara, até 1985, era apenas uma pequena vila de pescadores isolada do mundo por imensas dunas móveis. Hoje, já transformada em parque nacional, agrega as belezas naturais de aspecto selvagem e pitoresco, boas condições para a prática de esportes como windsurf, kitesurf e sandboard, que alimentam um turismo capaz de atrair visitantes do mundo inteiro. A foz do Rio Parnaíba localiza-se numa área de proteção ambiental, que se estende entre os estados do Maranhão, Piauí e parte do Ceará. Único delta em mar aberto das Américas e um dos 3 maiores do mundo, suas mais de 70 ilhas, com toda a riqueza de fauna e flora, formam um belo e prazeroso roteiro. Os Lençóis Maranhenses são o único deserto brasileiro. Contrariando a natureza, a região, localizada dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, durante alguns meses do ano se enche de água e torna-se um verdadeiro oásis em meio às dunas móveis dos lençóis, cenário do premiado filme Casa de Areia de 2005. Com a unificação dos roteiros, o destino ganhou força para desenvolver um produto mais atrativo, além de se fortalecer comercialmente ao agregar valor pela oferta de um roteiro diferenciado ao cliente. Durante esta viagem técnica do projeto Vivências Brasil, o grupo de empresários de turismo buscou conhecer as boas e melhores práticas deste roteiro no segmento sol e praia. Para facilitar o entendimento, vamos dividir este conhecimento em tópicos. O planejamento da comercialização de um único roteiro, integrando 3 destinos de sol e praia, é referência em turismo. Ele leva em conta que, embora cada um desses destinos tenha suas especificidades, à medida que suas identidades são fortalecidas, a concorrência diminui, favorecendo a gestão de toda a cadeia turística que o integra. Entre as iniciativas de destaque em relação à gestão e planejamento do negócio, destacamos ações que demonstram preocupação com o funcionário, como a eleição do funcionário do ano, que além de ser uma forma de integração com o hóspede, tem se mostrado um ótimo instrumento de incentivo e motivação das equipes. Alguns empreendimentos apresentam uma gestão proativa e bastante criativa. Para garantir a empregabilidade na baixa temporada, efetuam um acordo com os funcionários criando um banco de horas. A homologação deste recurso junto à Justiça do Trabalho ajuda a evitar as demissões em massa, comuns em regiões afetadas pela sazonalidade. Temos 50 funcionários, não temos emprego informal, todo mundo registrado. Então, cuidando de formação de mão de obra, capacitação. A intensa preocupação com o meio ambiente gerou ações de proteção que visam a preservação e integridade de toda a região. O Delta do Rio Parnaíba é uma área de proteção ambiental. Os Lençóis Maranhenses e Jericoacoara são parques nacionais. Na região do Delta, rica em recursos hídricos, fauna e flora características, complexo dunar e remanescentes de mata aluvial, o uso racional do solo é controlado pelo IBAMA. E são proibidas atividades que impliquem riscos ao meio ambiente, como as salinas, indústrias, projetos de urbanização e terraplenagem, caça e apreensão de animais, uso de biocidas e fertilizantes e o despejo de dejetos no mar, entre outras. A construção de rodovias e estradas, bem como qualquer tipo de pavimentação, é expressamente proibida em Jericoacoara. E as visitas aos Lençóis Maranhenses devem ser feitas sempre com acompanhamento dos guias locais, além de ser proibida a circulação de veículos motorizados dentro do parque. Hotéis e pousadas preocupam-se em preservar o meio ambiente através do tratamento e reutilização da água servida, bem como da coleta seletiva de lixo. Desde a concepção do projeto, a realização, houve uma preocupação muito grande com relação ao respeito a Jericoacoara, respeito à pousada estar encravada dentro de uma área de proteção ambiental.
Em função disso, todos os elementos utilizados foram pesados, medidos em função de não descaracterizar a vila como vila. Investir na profissionalização da gestão é outra prática importante utilizada no roteiro integrado. Além da informatização dos sistemas de trabalho, alguns empreendimentos investem na contratação de profissionais especializados na área de hotelaria, o que tem demonstrado bons resultados para os negócios. A promoção de eventos temáticos fora de temporadas aumenta a capacidade de ocupação de hotéis e pousadas, diminui o problema com a sazonalidade e fortalece a imagem do município. Uma das ideias que a gente está apostando é transformar o clube na baixa temporada em um pequeno centro de convenções, para tentar atrair eventos para cá. Então, esses espaços onde estão guardando as velas, a gente vai tentar fazer eles conversíveis, para converter eles em auditórios. A gente tem uma estrutura aqui de multimídia, por exemplo, aquele rolo verde que vocês estão vendo ali naquele coqueiro é uma tela que a gente abre. Se vocês vierem aqui à noite, a maioria das noites a gente está projetando ou filmes ou aulas em vídeo. Os instrutores, eles filmam os clientes e dão aula aqui, mas é uma coisa que tudo pode ser aproveitado para eventos de treinamento, de empresariais. Então, oferecer promoções segmentadas voltadas a clientes específicos através do estudo de dados estatísticos de seus clientes, como origem, permanência e idade, é uma das práticas utilizadas em Jericoacoara. Esses instrumentos têm contribuído com seu crescimento e lhe dado maior viabilidade econômica. Existe um mercado extremamente específico também no lado emissivo. As operadoras que promovem, que vendem férias de windsurf, elas são focadas naquilo. Assim, se alguém está pensando em investir no turismo esportivo, a primeira coisa é estar bem localizado num local que seja propício seja lá qual for o esporte. Os hotéis e pousadas da região procuram garantir a satisfação do cliente também através da oferta de serviços diferenciados, como internet via wireless, locação de equipamentos para a prática de esportes, monitoramento da segurança em atividades esportivas de risco, além de acomodações temáticas exclusivas que agradam a públicos distintos. Os veículos e embarcações que circulam por toda a região oferecem boas condições de segurança e conforto aos visitantes. Nos hotéis e pousadas, observamos alguns diferenciais na oferta de produtos e serviços, tais como olaria escola, horta orgânica, adequação das estruturas à paisagem, sauna interligada à piscina, espaços projetados especialmente para massagem e relaxamento e uma piscina com fundo de areia, dando ao visitante a sensação de que ele está nadando num rio. Uma boa prática que nós praticamos aqui no resort é tratar bem o cliente e providenciar ao máximo para que haja uma integração total entre o hóspede e a natureza através dos belíssimos passeios ecológicos que nós temos em nossa região turística. Nos restaurantes locais, há uma forte presença da culinária regional, com ótima apresentação dos pratos, atendimento diferenciado e adegas climatizadas. A indicação do tempo de preparo das refeições permite que o cliente se programe, não se demorando mais do que o planejado em suas refeições. Um dos empreendimentos agrega os serviços de bar, boate, restaurante e casa de shows, oferecendo, além da culinária local, apresentações folclóricas que dão toque singular e diferenciado ao ambiente. Outro produto de grande importância para o desenvolvimento da imagem turística do roteiro integrado é o sobrevoo pelos Lençóis Maranhenses. Visto inicialmente apenas como uma boa oportunidade por seu idealizador e operador, hoje está plenamente consolidado como passeio turístico. O monitoramento de atletas e turistas durante a prática de esportes aquáticos como vela, wind e kitesurf em Jericoacoara é feito em tempo integral e facilitado pela padronização das velas. Um dos empreendimentos possui ainda 2 embarcações sempre prontas a efetuar buscas e resgates ao menor sinal de perigo, mostrando que a preocupação com a segurança é uma das principais regras do negócio. A preocupação dos empresários em treinar e utilizar a mão de obra local em seus negócios é permanente. Algumas empresas oferecem aos funcionários a possibilidade de efetuar capacitação online. Um convênio firmado com o SENAC e o alto grau de informatização da estrutura hoteleira facilitam a formação e a reciclagem dos conhecimentos.
Outra coisa é a capacitação da equipe como um todo. Todos os funcionários deles são extremamente motivados, são simpáticos, são corteses, conhecem o que estão fazendo muito bem, são escolhidos a dedo. E isso é um ponto assim, extremamente forte. A maioria dos motoristas dos Jeeps 4x4 possui formação de guia de turismo com cadastro no Ministério do Turismo. Em Jericoacoara, um empreendimento voltado à prática de esportes aquáticos mantém uma escolinha de inglês, wind e kitesurf para as crianças da região, visando melhor profissionalizá-las e aumentar a sua empregabilidade no futuro. Vale ressaltar que todos os monitores são no mínimo bilíngues. Além disso, uma parceria com o Corpo de Bombeiros garante a capacitação em primeiros socorros de toda a equipe. Eles fazem todo ano a reciclagem tem um instrutor dos bombeiros que vem para cá e a gente faz curso de resgate, de mobilização, de como proceder. A gente já fez simulação de cliente à deriva, rastreando com GPS qual seria a rota de deriva se esse cliente ficasse à deriva por várias horas, para quando um cliente sumir a gente saber em que região procurar. As iniciativas individuais também são muito importantes, como o exemplo de um dos guias da região que buscou toda a sua formação na internet, conseguindo reunir um grande acervo de informações acerca da mandioca e seus diversos usos. Desse modo, ele se tornou apto a explicar, quase de forma científica, o processo de confecção da farinha e todos os derivados da mandioca, bem como esclarecer quaisquer dúvidas levantadas pelos turistas, fazendo a diferença no passeio à Casa da Farinha na comunidade Tapuio, em Barreirinhas. O roteiro integrado Jericoacoara, Delta do Rio Parnaíba e Lençóis Maranhenses surgiu de uma ideia de comercializar de forma integrada esses 3 destinos turísticos dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, ofertando diversas atividades ao cliente num único roteiro. Através de convênio estabelecido com o Ministério do Turismo, órgãos oficiais de turismo estaduais e municipais da região, SEBRAE e iniciativa privada, muitas empresas passaram a conviver, tornando-se parceiras e formando uma teia de relacionamento entre os estados. Essa articulação para a integração pode ser vista em todo o processo, desde o planejamento estratégico, consultorias, capacitação, programas de qualidade, até ações de promoção do roteiro, num trabalho que envolveu mais de 3.000 pessoas da região, contribuindo de forma concreta para o crescimento e melhoria do padrão de qualidade de diversos negócios e favorecendo fortemente os pequenos empreendimentos. Uma experiência muito positiva para nós é a experiência da relação institucional e principalmente o Conselho Consultivo do Parque Nacional. É um conselho paritário com representação da sociedade civil e da sociedade política, onde a gente tem uma composição de uma forma bastante democrática e de uma forma bastante interativa, que para nós é uma experiência de fundamental importância na construção desse projeto que é turístico, mas é também socioambiental. As parcerias estabelecidas contribuíram para otimizar estruturas, diminuir custos, agregar valor e melhorar a qualidade do produto ofertado. Além disso, há também o estabelecimento de parcerias com operadoras estrangeiras, visando garantir melhor ocupação e uma maior utilização dos empreendimentos. As associações de classe, como a de hotéis e pousadas, e a de condutores locais e caminhoneteiros, fortaleceram as iniciativas comerciais, favorecendo o empreendimento de negócios no roteiro integrado. Merecem destaque ainda as parcerias entre restaurantes e bugueiros, que durante os passeios levam seus clientes para fazer refeições e usufruir do repouso oferecido pelos estabelecimentos. Uma alternativa criativa e de baixo custo está promovendo bastante o destino e os principais empreendimentos da região. Por iniciativa da Associação das Pousadas de Jericoacoara, foi editado um CD com imagens dos principais hotéis, pousadas e paisagens. Apresentações culturais promovidas para os turistas realçam a cultura regional e favorecem o envolvimento da comunidade, uma vez que diversos grupos folclóricos e parafolclóricos surgiram dessa iniciativa, que envolve ainda parcerias com empresas privadas e poder público. Do
Do mesmo modo, a existência de pontos de venda de artesanato nos empreendimentos é uma prática que estimula a participação da comunidade. Os preços acessíveis e a facilidade de reposição das peças artesanais ajudam a melhorar a renda de inúmeras famílias que vivem dessa produção em todo o roteiro integrado. A utilização de mão de obra local na grande maioria dos empreendimentos é um fator muito importante. Além de trabalhar nos empreendimentos, muitos deles foram concebidos e são administrados por nativos da região. Essa questão da relação com a comunidade é um tema muito importante. A gente não quer estar aqui sem uma interação com o lugar, né? E essa interação, ela diz respeito aos moradores tradicionais, os moradores nativos, que aqui são assim conhecidos, né? Morador nativo, mas também com os moradores que chegaram e com os visitantes. Visitantes, quer sejam os turistas, quer sejam os empreendedores, né? A Casa da Farinha, operada de forma artesanal e utilizando técnicas indígenas para o tratamento da mandioca, é um modelo de empreendimento. Um fato importante é a sua utilização comunitária, otimizando esta estrutura. Apesar de pertencer a particulares, pode ser utilizada por qualquer morador que, como forma de pagamento, contribui com 10% da farinha produzida. Então, geralmente, quando o grupo vem para a parte cultural, ele conhece um pouco da zona rural, um pouco do nativo, ele vê a farinha, ele consegue também levar os pacotinhos comercializados, a farinha de puba, a farinha fina, a farinha seca, um pouco do artesanato local. Então, sempre ele consegue ter isso a partir do momento que a gente sabe quando os grupos vêm ou não. A associação dessa visita a outros atrativos, como o artesanato de palha de Buriti, gera integração com as comunidades vizinhas e agrega valor ao seu produto. As boas e melhores práticas observadas durante a visita técnica nos deixam lições que podem ser aplicadas a muitos outros empreendimentos turísticos nacionais. Vale destacar, entre tantas ações, a originalidade dos empreendimentos, a criatividade e o uso de estruturas simples e funcionais, o envolvimento com a comunidade, a preocupação com a capacitação, a visão de futuro, o zelo com a segurança, as parcerias e a busca constante pela qualidade. Todas essas práticas, aliadas à natureza paradisíaca e privilegiada dos Lençóis Maranhenses, do delta do Rio Parnaíba e de Jericoacoara, fazem com que o roteiro integrado seja um dos destinos mais atraentes do país. Eu acho que a melhor prática que eu pude observar nessa viagem foi realmente a integração dos estados que estão trabalhando nesse projeto e o empenho que eles têm em fazer com que esse roteiro realmente aconteça. Foi uma prática que eu não tinha observado. Eu já tive a oportunidade de viajar pelo Brasil e não tinha observado isso. Acho que no mercado tão competitivo que a gente está hoje, encontrar essa integração e essa doação que os receptivos têm um com os outros, essa parceria é realmente uma prática inovadora no Brasil. Uma boa prática que eu considero dentro de todo o roteiro que a gente fez foi exatamente a participação da comunidade em todas as programações, em todas as etapas do processo. A evolução que eles tiveram quando trouxeram a participação, quando trouxeram a comunidade para trabalhar com os grupos, com os turistas, isso enriqueceu muito o roteiro em si. Uma das boas práticas que nós vamos levar para a nossa área de receptivo lá na nossa agência seria, que nos chamou muita atenção, foi a parte do treinamento. Com certeza, de lá, de São Luís até Fortaleza, nós tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas, vários guias que dispõem realmente de informações bem precisas, desde meio ambiente, passando por história, informações culturais e da maior diversidade possível. Nessa viagem aqui para o roteiro integrado, tive contato com as operadoras locais e algumas operadoras específicas, em que eu pude ver que uma prática que eu posso aplicar muito, que eu posso melhorar muito no meu negócio, é a prática de comercialização, principalmente de formatação de produto para atender o mercado de operadoras internacionais. Então, ter um produto bem formatado, de qualidade. A melhor prática que tem nesse projeto, nesse roteiro, é como eles estão passando a bola de um operador para outro dentro da região. Então, assim, a gente conseguiu fazer o roteiro usando vários tipos de transporte, usando água, ar, mar, né, barco, avião,
passando de uma agência para outra agência de outro estado, e eles pouco perceberam a diferença do serviço. Integração. Cooperação. Oportunidade. Aprendizado. Surpreendente. Experiência. Conhecimento.